Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de controle dimensional. Hoje a gente está com o assunto da segunda semana, começando aqui pelo paquímetro. Falamos nas aulas anteriores que nós tínhamos os tipos de medidas, as unidades. Agora a gente já no finalzinho entrou na parte de escala. O paquímetro ele vem também com a mesma função da escala, que é medir, porém ele vai gerar uma medida mais precisa, porque ele tem uma resolução melhor. Lá na escala nós tínhamos um milímetro inteiro. Aqui nós podemos ter o milímetro dividido em algumas partes. Lá nós tínhamos a polegada dividida ou 16 ou 32 partes. Muito difícil você encontrar uma escala de 64. Aqui no paquímetro, no caso de polegada, você vai poder fazer medidas com uma precisão de 1/128 de polegada. Então, cada tipo de paquímetro ele vai te gerar aí uma resolução que você necessita. Lógico que dentro das disponibilidades do mercado. A apostila de vocês traz o seguinte: de início fala as partes do paquímetro, que é muito importante vocês conhecerem, tá? Cada parte dele. Você tem no item 5.1 tipos e uso, como você pode utilizar e deve utilizar o paquímetro, que as funções, ele não tem apenas a função aqui de medir pelo encosto móvel e fixo, ele tem aqui a função de medir pelas orelhas, medir pela haste de profundidade, medir pelo encosto traseiro. Você consegue aí utilizá-lo de várias maneiras. Isso vai depender de qual a situação que você precisa. A parte de medição, Você tem aqui alguns tipos de paquímetro. Como que eu vou fazer a medição, professor? A medição, ela parte do princípio simples, mas se você não conseguiu entender escala, vai ficar um pouquinho difícil para você entender paquímetro. Então, não deixe nenhuma dúvida em escala. Entenda a escala e depois a gente vai tentar partir para o paquímetro, ok? Então, você tem na apostila aqui trazendo outros tipos de paquímetro, que você tem o paquímetro de haste simples e haste com gancho, que é a parte de profundidade. Nós temos um traçador de altura, que ele é super semelhante ao paquímetro, mas ele é uma ferramenta de traçagem, mas a gente pode utilizá-lo também como uma ferramenta de controle de medida, desde que ele esteja calibrado. Professor, calibrado, o que seria isso? A calibração do instrumento é a verificação se esse instrumento está dando a medida correta, certo? Por quê? Ele pode te dar uma medida, mas na verdade ele pode estar fora de precisão, certo? Ele estando fora de precisão, ele vai te gerar uma medida que é incorreta. Então nós precisamos calibrar esse instrumento. O que seria calibrar o instrumento? Eu vou pegar um bloco que eu já sei a medida e vou medir esse bloco com o meu instrumento. Se ele der a medida real desse bloco, significa que ele está aferindo corretamente. Se ele não der, ele necessita ser enviado para um laboratório de calibração, onde lá tem instrumentos, máquinas especializadas para calibrar esse instrumento, certo? Ou seja, garantir que esse instrumento vai estar gerando uma medida correta. Tudo bem, pessoal? Então nós temos aqui, princípio do nônio. Princípio do nônio. Nônio, quando vocês utilizarem paquímetro, vocês vão perceber que é uma réguinha que tem outras divisões que desliza sobre a régua graduada do paquímetro. No caso ali, a escala que você tem, a escala de polegada ou a escala de milímetros. E esse nônio que vai falar qual é a precisão do paquímetro. Isso vocês vão estudar corretamente lá na tutoria de vocês, onde o professor vai detalhar o porquê das divisões do nônio, como que o nônio divide a unidade inteira, ou seja, o nônio no caso do sistema métrico, ele divide o milímetro às vezes em 10 partes, ou às vezes ele divide o milímetro em 20 partes, certo? Então, você tem essa
diferença de um para o outro. Você tem que saber qual é a resolução, em quantas partes ele divide 1 milímetro. Na apostila vem trazendo também a leitura aqui do sistema métrico, explicando para vocês como que é feita a leitura do sistema métrico. Depois a gente tem alguns exercícios, tá? Para vocês colocarem em prática as medidas. No 5.3.1 você vai encontrar a leitura de polegada milesimal, que é a parte de leitura de polegada que ela não é fornecida em fração, mas sim em milésimos, ou 0, alguma coisa, vocês vão encontrar aqui. Ela trabalha parecido com o sistema de milímetros, mas tem uma diferençazinha aí na questão dos milésimos. Ela é muito mais dividida. Ela pegou ali a polegada e dividiu a polegada em 1000 partes. Então você vai ter aí um pouquinho mais de trabalho do que com o milímetro. Vocês vão encontrar também mais exercício, que isso é bom para colocar em prática. Depois vem a leitura de polegada fracionária. Isso é sempre bom, depois que você aprender, de vez em quando estar colocando em prática, porque não é muito utilizado, dependendo da função do técnico mecânico. E querendo ou não, ela cai em esquecimento. Hoje a maioria dos meus alunos que já aprenderam, passam um tempo e depois esquecem novamente, porque cai em desuso, então eles não utilizam. Sempre bom estar dando uma lembrada de como utilizar. Não é difícil, você tem algumas artimanhas assim para estar conseguindo trabalhar com ela de uma maneira simples, só que utilizando também uma matemáticazinha, mas muito básica. Nós temos aqui alguns exemplos na apostila e depois mais exercícios. Então vocês podem ver que tem bastante exercício. Isso implica que vocês não podem deixar de praticar. A medição sempre é bom. Quanto mais praticar, melhor. Por quê? Você vai estar colocando em prática o que você aprendeu e também fortalecendo para não estar esquecendo isso tão rápido. A apostila aborda erros de leitura. Um é o paralaxe. Pessoal, sempre procure utilizar o parquímetro à sua frente, de preferência o seu olhar perpendicular ao corpo do parquímetro. Caso você olhe de lado, você pode estar perdendo alguns décimos ou centésimos aí na sua medida. Ok? Então, sempre tente utilizar o parquímetro de uma maneira que você sempre olhe ele perpendicular. O texto aqui vem abordando, explicando como que você pode ter esse pequeno erro aí de paralaxe. Tem as técnicas de utilização do parquímetro, como você deve pegar, como você vai medir, aonde colocar a peça no corpo do parquímetro, tá? Aqui na parte de trás, você vai ver algumas dicas de utilização, questão da parte das orelhas, da haste de profundidade, do encosto, e isso tudo vai fazer diferença na hora de você utilizar o instrumento. Lembra que eu falei com vocês? Às vezes vocês têm um instrumento, mas não conhecem todas as funções dele e acaba perdendo um pouco nessa utilização. Então, evitem de ter uma Ferrari e ficar andando de fusquinha, né? Vamos trabalhar com a ferramenta aí, com todos os recursos que ela te oferece. Entramos no micrômetro. O micrômetro, ele ainda é mais preciso do que o paquímetro. O micrômetro é utilizado aí para medição de peças bem finas, né? Chapinhas, uns parafusos pequenos, umas coisas que a gente precisa de uma resolução aí da medida muito maior. Então a precisão dele é maior que o paquímetro. Ele parte do princípio como se fosse um parafuso, né, que nós vamos girar aqui e ele vai abrindo, ele vai recolhendo a haste, você vai girando, ele recolhe e ao mesmo tempo você gira e ele fecha, certo? E cada volta que ele dá é um passo do seu próprio parafuso que ele tem. Aqui na apostila vem mostrando todos os componentes. Nós temos aqui um micrômetro em corte, onde você vai saber que cada volta que você dá, ele gira
a diferença do fuso dele ali, que ele tem de um para outro. Então nós temos aqui, ó, a parte do tambor. Quando você gira o tambor, ele conta toda a volta que ele tem. Geralmente, essa volta ele desloca meio milímetro, no caso do micrômetro no sistema metro. Quais as características aqui? O micrômetro caracteriza pelas capacidade, resolução e aplicação. Onde eu vou aplicar. Por quê? Você pode verificar que a apostila lá atrás vários tipos de micrômetro para vocês. De profundidade, o com arco profundo, o com disco nas hastes. Você tem aqui, ó, para medição de rosca, com contato em V, para medição de parede de tubo, o contador mecânico, o digital eletrônico, os tubulares. Cada um com a sua aplicação em particular. Você tem aqui a leitura no sistema métrico. Vai estar falando aqui, ó, que você terá a bainha dele dividida em 50 partes. Cada parte que ele gira é meio milímetro, então você tem aqui uma precisão de 1/100, às vezes 1/1000, depende do micrômetro que você está utilizando. Ok? Alguns exercícios para vocês colocarem em práticas, e aí vem aqui o que eu tinha acabado de falar, o micrômetro com resolução de 0,001 milímetro. Pessoal, é aquela coisinha, 1 milímetro dividido em 1000, imagina, dá muito pouco, né? 1 milímetro já é pequeno, dividido em 1000 partes, fica muito pequeno. Então nós temos aqui, ele dividido, ele vai te dar uma precisão de 1/1000 de milímetro. Então, esse cara aqui é utilizado quando você precisa de peças com alta precisão. Alguns exercícios para vocês estarem fazendo. Leitura no sistema inglês. O micrômetro, sempre vocês vão encontrar ele no sistema inglês milesimal, certo? Se você conseguiu entender muito bem como funciona o micrômetro em milímetro no sistema métrico, não terá muita dificuldade em fazer leitura no sistema inglês, que ele é muito parecido, tá? Só a contagem dele e, lógico, a identificação do resultado que será em polegada, mas é muito semelhante à utilização do micrômetro em milímetros, tá, pessoal? Mais exercícios para vocês. Depois nós temos aqui a calibração. Lembra que eu falei logo no início sobre a calibração? Ela vem com alguns micrômetros, vem com a haste para a gente estar fazendo, mas o micrômetro você pode calibrá-lo, certo? Porque às vezes no trabalho, você girando para lá, para cá, ele desloca ali o seu corpo sobre a bainha. E aí, o que você vai fazer? Você vai fechar o micrômetro bem devagar e vai estar dando uma ajustada nele. O professor de vocês vai estar abordando isso melhor. Tem a parte de conservação, a parte aqui falando também, né? Nós falamos alguns modelos e aqui vem falando do micrômetro interno, onde que ele trabalha diferente, ele trabalha abrindo, ele tem os roletes para a gente verificar também quanto que está medindo um furo, né? Você fez lá na furadeira, ou abriu um furo fazendo um bloqueamento no todo, então você vai fazendo lá e pode conferir depois com o micrômetro. Parte aqui nós temos também como utilizar a parte certa, a parte errada, como fazer essa utilização, alguns exercícios e chegamos aqui no 7, no item 7, relógio comparador. Esse relógio comparador vocês também vão utilizar na parte de manutenção mecânica, quando vocês forem fazer alinhamento de motores, tá? Então é muito importante que vocês não tenham dúvida na parte de paquímetro, micrômetro, que eles vão fazer parte, mas principalmente no relógio comparador. Ele tem esse nome relógio comparador porque ele passa uma medida muito rápida, ele compara da onde ele saiu para onde ele chegou. Você tem ali
ele vai informando se há oscilação, se teve diferença de onde ele saiu para onde ele chegou, e você também pode utilizá-lo para comparar medidas, sendo que quando ele toca, ele é ao zero, você levanta ele pela haste e vai comparando várias peças, aonde que você tem uma medição muito mais rápida do que você ter que fecha paquímetro, olha, fecha micrômetro, olha, você levanta ali no caso a parte do fuso dele, ele vai tocar sobre a peça, de imediato você já vai ver quanto que essa peça mede. Então é muito mais rápido para fazer comparações e também para estar utilizando em sistemas, no caso de alinhamento de motores. Ele pode ser em milímetros e polegada, geralmente em milímetros ele é dividido em 100 partes, ele vai te dar a resolução de 1/100, e na polegada ele pode te dar também 1/100 de polegada ou 1/1000 de polegada. Pode estar dividido dessa maneira. Tem aqui também alguns modelos que vocês podem estar vendo, tipo de aplicação, com outros elementos, o relógio com ponto de contato de alavanca, que é onde você vai fazer a verificação de superfície, ele ajuda pra caramba. Você vai utilizar o relógio comparador também para ver a centricidade, né? Se a peça está no centro, ou a peça, a conicidade, no caso, se o cone da peça está na medida correta, ok? E nós temos também exercícios para vocês estarem colocando em prática, fechando o relógio comparador. Por final, nós temos o goniômetro. O goniômetro é responsável por medição de ângulos, né? Não entra nem no sistema inglês e nem no sistema métrico, tá? Goniômetro, ele mede o grau, né? Eles falam, a gente vai conseguir saber quantos graus tem uma peça. Então, você vai estar medindo inclinação com o goniômetro. O goniômetro ele pode te dar a medida em graus redondos, ou ele vai te dar graus minutos, no caso, grau minutos. Eu posso fazer operações de graus, minutos e segundos também. Essa divisão, o professor de vocês vai estar abordando melhor na parte como a gente faz essa divisão e o trabalho da operação em graus, minutos e segundos. Vem mostrando alguns tipos aqui, alguns exemplos, né, de medição de ângulos. Depois nós temos o goniômetro propriamente dito. No 8.3 tem um tipo de uso, mas esse aqui você pode ver que tem goniômetro, tem, no caso aqui, transferidor de grau, que é onde ele é mais simples do que o goniômetro. A divisão angular, falando um pouco sobre o disco da divisão angular, utilização, a leitura, tá? E, por final, alguns exercícios. Pessoal, com isso, fechamos a aula da segunda semana. Bons estudos!